era um cenário que se desenhava já, né, para o São Paulo, pelo que a gente via da performance do time nos jogos, pelo que a gente já viu recentemente de Carpini, outros técnicos que saíram também, o cenário já se desenhava para isso, né? Sem dúvida nenhuma. Os últimos jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro foram bastante abaixo, né? O São Paulo acabou somando derrotas em pleno Morumbi, que sempre foi uma força do time, né? Mesmo quando as coisas não iam muito bem, em casa o São Paulo ainda conseguia pontuar e isso passou a não ser mais uma rotina com o Zubeldia. Boa parte da torcida também já bastante insatisfeita, a relação estava muito desgastada e nos últimos dias já tudo apontava para uma saída, né? Para uma saída justamente pela grande insatisfação da torcida, que foi tomando cada vez mais adeptos, né? Essa grande insatisfação geral. É lógico que a gente sabe que uma ala da torcida também defendia bastante o treinador, acreditava que o treinador poderia dar a volta por cima e que tudo isso vinha acontecendo por causa dos lesionados, da extensa lista de desfalques, mas fato é que os resultados não vinham e mais do que os resultados, o desempenho, ao meu ver, também não estava legal, então eu acho que não tinha como evitar isso, era uma questão de tempo. E aí eu acho que aproveitando essa pausa no calendário, se tivesse que ser feita uma troca, teria que ser feita agora, né? Então eu acho que pelo menos em relação a isso, em relação a timing, eu acho que o São Paulo acertou. Se você pudesse resumir, assim, definir, porque é muito dividido, né? As pessoas que... Tem muita gente chateada também, enfim, ainda brigando pelo Zubeldia em rede social, essas coisas, e muita gente que quer essa demissão faz muito tempo, né? Pra você, Marcelo, foi um trabalho bom, regular, ruim? E por quê? Como você definiria o trabalho, a passagem do Zubeldia no São Paulo? Olha, eu definiria como regular. O São Paulo, apesar de não ter jogado bem na maior parte do período em que o Zubeldia comandou a equipe, uma coisa é inegável. Eu acho que o São Paulo foi copeiro enquanto esteve sob o comando do Zubeldia. Nas quartas de final da Libertadores, por exemplo, o São Paulo não passou pela infelicidade dos pênaltis, pelo fato do Caleri não estar naquelas noites inspiradas e acabou, enfim, também se destacando pelo lado negativo. E na Copa do Brasil, embora a postura do São Paulo no jogo de volta contra o Atlético Mineiro tenha me frustrado, me decepcionado um pouco, o São Paulo foi competitivo, perdeu ali de 1-0 e faz parte, é mata-mata contra uma grande equipe, não foi um vexame, vamos dizer assim. Só que o problema é que quando o São Paulo é exigido em termos de regularidade, em termos de constância, em termos de padrão de jogo, de nível competitivo, isso eu não consegui ver, sobretudo ao longo do Campeonato Brasileiro. São Paulo foi buscar uma vaga no G6, conseguiu a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, mas não era um time que inspirava muita confiança, embora a postura nos mata-matas, pelo menos, era uma postura digna, uma postura aguerrida, né? Então, quando você permanece com o mesmo treinador durante tanto tempo, e o Zubeldia teve tempo, teve respaldo da diretoria, e na medida do possível ganhou até reforços, opções, a gente sabe que a situação do São Paulo ela é bastante difícil financeiramente, mas na medida do possível o São Paulo até tentou fornecer a ele peças interessantes, trouxe o Oscar, por exemplo, nessa temporada, só que a evolução não acontecia da forma gradualmente, pelo menos, não acontecia da forma que todo mundo esperava. E aí é difícil, né? Quando você dá tempo, você dá peças na medida do possível e a coisa não anda da forma que todos imaginam, mais cedo ou mais tarde essa relação tem que terminar. E aí que bom que essa relação também acabou terminando muito por iniciativa dele, né? Assim, eu acho que independentemente de qualquer coisa, tem que se ter o respeito pelo profissional. Sim. Né? Não dá pra clube... Pra mim, assim, a forma que o Crespo saiu, pra mim, foi muito mal conduzido, né? Tipo, o Crespo sai, o Rogério já tava contratado, os dois se encontram, ainda tira foto. Até surpreende um pouco ele voltar, né? Eu achei que poderia ter um negócio com a diretoria. Devendo, né, também pro Crespo, né? Ele foi muito elegante, né? Em nenhum momento ele se deixou afetar ou foi orgulhoso a ponto de encarar aquilo como uma afronta, né? E uma pessoa do tamanho do Crespo talvez pudesse
levar aquilo como uma afronta, como um desrespeito. E não. E aí, por isso, né? Pelo comportamento dele nessa saída que, ao meu ver, também foi um pouco desrespeitosa, apesar de ele não ter externado ou não ter considerado desrespeitoso, ele acaba deixando as portas abertas, né? Sai deixando as portas abertas e agora volta. Exato. Por sinal, com a mesma gestão, né? Eu vi um comentário hoje no meu Instagram, lá num vídeo que eu publiquei, que eu achei um resumo perfeito desse ano. Que o cara, é um comentário de 5 linhas, e o cara fala assim, cara, o São Paulo apostou em enxugar o elenco para ter grandes estrelas, e teve a infelicidade de nenhuma estrela estar conseguindo jogar. E faz sentido, né? Porque nenhuma estrela tá conseguindo jogar, isso é verdade. Não é um elenco ruim, né, Marcelo? Mas assim, a gente tava até falando aqui em off, né? Se você comparar outros anos recentes, que o São Paulo teve elencos sofríveis, né? Mas é justamente isso, em quem foi depositada a esperança, não rolou, né? Isso não aconteceu de fato, mas eu acho que mesmo com a ausência dos lesionados, o São Paulo poderia ser mais constante, mais consistente em termos de você ter um padrão de jogo independentemente das peças que entrem. Eu não conseguia entender muitas decisões dele. Eu acho que postura por parte do Zubeldia nunca faltou, tá? Eu tenho muito respeito ao treinador. Eu acho que deve ser valorizado o fato de ele ter priorizado o São Paulo quando teve a oportunidade de assumir a seleção equatoriana e de guiar a seleção equatoriana rumo a uma Copa do Mundo. E ele sempre teve muito compromisso e muito respeito com a instituição São Paulo. Agora, em termos técnicos, eu questiono muitas decisões dele. Muitas decisões. Essa cautela exacerbada para introduzir alguns jovens valores da base. O fato de você pedir mais um centroavante quando você tem um talento bruto ali, Rian Francisco, com uma média de 1 gol por jogo, mesmo tendo pouquíssimos minutos, mesmo geralmente entrando em campo quando todos os seus companheiros já estão mais desgastados. Ou quando tá 3-0 pro adversário. Ou quando tá 3-0 pro adversário. E ainda assim ele tem entregado, ele tem tentado aproveitar as raras oportunidades que ele recebe. E aí você traz o Dineno, enfim, são muitas decisões questionáveis. O Ferrarese na lateral direita, ao meu ver, não cabe ali. Eu acho que falta desenvoltura, eu acho que falta cacuete, eu acho que não é um jogador que possa agregar e que possa fazer a diferença como um lateral ou como um ala. Mas o modelo de trabalho é aquilo que ele enxerga, e eu acho que a maneira como ele enxerga ou enxergava futebol dentro do São Paulo não fazia sentido com tudo aquilo que eu acredito em termos de futebol. Mas minha opinião, tem gente que acha que ele é um grande treinador, um cara que merecia ficar e tudo mais. Mas eu tenho sérios questionamentos, acompanho o nosso colega, o Wilsinho, né, que também tem sérios questionamentos em relação ao Zubeldia e a forma como ele enxerga futebol. Não, ele adora. É verdade.